Essa pergunta é boa. Essa pergunta é boa, interessante. Se a gente tem que pensar mão de obra no Brasil colonial, quando a gente pensa em São Paulo, no paulista, qual seria a. Eu estou falando no século XVII até o início do século XVIII. Tá? Vamos localizar. Se a gente pensar no século XIX, é outra realidade. Né? Outra realidade. Embora também tenha algumas diferenças em relação pelo menos ao Rio de Janeiro. Mas qual a mão de obra que é característica do paulista no século XVI, século XVII até o início do século XVIII? Você pensa em mão de obra. Exatamente, exatamente. Temos que pensar isso. Mão de obra escrava indígena. Mas por quê? Porque era com isso que ele ganhava dinheiro. Né? Ele ganhava dinheiro exatamente com isso. A gente podia pensar também é que com a chegada desses emboabas, a gente pode até pensar assim, que o paulista olhava para o interior, o foco dele era o interior, e aí você tem mão de obra indígena, enquanto o emboaba ele tinha um olhar mais para fora. E esse mais para fora vai dar relacionamentos econômicos, relações comerciais, externas e a mão de obra negra, que vai acabar sendo muito importante, principalmente aquele negro vindo da mina. Porque existia mineração na África. E muitos desses africanos que vêm dessas regiões, eles têm facilidade de, inclusive, encontrar áreas propícias para a mineração. Tem essa mudança realmente da presença do paulista e da presença do emboaba. Eu acho que o emboaba acaba contribuindo muito mais para esse modelo da mineração que vai ser implantado a partir do século XVIII. Tá? Acho que é um ponto interessante para a gente pensar. Descoberta de diamantes, Cerro Frio, norte de Minas, por volta de 1730. Aqui é um grande problema, porque o ouro você pensa assim, como que eles vão controlar o ouro? Controlar o ouro, você cria basicamente dois tipos de impostos, captação e o quinto. Primeiro, o quinto, você obriga todo mundo a pegar o seu ouro e levar para as casas de fundição a partir de 1720, e aí você transforma em barras e proíbe o comércio. Claro que isso não vai ser perfeito, né? Mas é um certo controle. E com diamante, o que você faz? Complicado, né? A solução é fechar a região. Então vai a região de diamante, que é hoje em Minas Gerais, conhecido como Diamantina, né? Aquela região ali ela vai ser totalmente fechada para acesso externo. Até os padres tinham certa dificuldade de entrar naquela região. Ordens monásticas não entravam, porque havia um cuidado muito grande com o diamante, que era muito mais difícil de controlar do que o próprio ouro. Né? O eixo econômico desloca-se para o centro-sul. Tem um fluxo populacional para cá, a mão de obra também começa a vir boa parte do Nordeste. Por quê? Porque há um declínio, sempre lembrando, declínio relativo. E aí o centro político passa para cá. Não é por acaso que em 1763 nós temos o Rio de Janeiro sendo a capital. Há uma preocupação também, e aí você tem uma espécie de centralização com a criação do vice-reino do Brasil. Essa situação aqui no Brasil em relação à mineração vai criar também uma preocupação pelos espanhóis. Os espanhóis, nesse mesmo momento, estão criando também um vice-reino importante na América Espanhola. Qual vice-reino é criado nesse momento também? Isso, vice-reino do Prata, cuja capital era Buenos Aires. Nessa integração que eu falei para vocês, o Sul vai ter importância muito grande, as linhas de transporte, de abastecimento para as regiões mineradoras. Então nós temos bois, né? Vacas, leite e os muares, que eram importantes também para a atividade mineradora, que eram as mulas.